Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas, para transformar vidas e relacionamentos. Sejam bem-vindos à família IBAGE. Em agosto, nós estamos fazendo semanalmente o Entre Nós, um encontro de um ministério diferente da IBAGE todas as quartas-feiras. No dia 12 de agosto, nós teremos um encontro para os homens, o encontro dos corajosos. E você está convidado, às 20 horas, aqui na IBAGE. Você pode fazer a sua inscrição na secretaria, pelo número fixo ou pelo WhatsApp, e também assistir online através do nosso canal do YouTube. E no dia 19 de agosto, nós teremos um encontro para as mulheres, o encontro do Ministério Florescer, às 20 horas. E você pode participar fazendo a sua inscrição na Secretaria da IBAGE pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp. E também pode participar assistindo online através do nosso canal do YouTube. Participe! Irmãos, lembrando, a EBD mudou de horário. Agora, no mês de agosto, ela está acontecendo às 17 horas. E você pode ter acesso aos links nas redes sociais da IBAGE todos os sábados, através dos grupos de WhatsApp, e também pode pedir informações na Secretaria da IBAGE. Participe! O Ministério de Aconselhamento retornou aos atendimentos, podendo ser presencial ou online. Entre em contato com a Secretaria da IBAGE para fazer o seu agendamento e também para saber todas as restrições. E esse foi o nosso IBAGE News. Para mais informações, acesse nossas redes sociais, os boletins semanais ou o nosso aplicativo. O seu favor. É importante que cada um de nós, neste tempo, olhemos para Ele como o salmista olhava, como aquele que traz paz e direção no tempo do caos. E todos nós estamos inseridos neste mesmo tempo de total apreensão, mas de total segurança neste Deus que está no controle de todas as coisas. Nesse tempo em que a gente tem retornado presencialmente, queremos apenas fazer um único destaque, que além do uso de máscara que você tem que manter durante toda a celebração, nós queremos que você, nos momentos que você possa ofertar, que o faça durante toda a celebração, para que a gente evite qualquer tipo de aglomeração em um momento específico na celebração para a oferta. Então nós teremos uma oração de gratidão a Deus pelo seu sustento e provisão na nossa vida, mas você pode fazer isso durante toda a celebração, utilizar os recursos que a gente tem aqui na frente, à direita e à esquerda, com o lugar para que você possa depositar a sua oferta de gratidão. Nós chegamos, e aqui nós queremos dar as boas-vindas também a quem nos acompanha pela internet, ao nosso campus em Jacareí. Deus abençoe sua vida por todo esse tempo que estaremos conectados juntos. Nós chegamos a 100 mil mortos por causa da Covid, e esse número ele é expressivo para que a gente chore com os que choram. E a IBAGE, ela se encarrega exatamente disso. Eu queria convidá-los a essa oração inicial de entrega a Deus do que nós viemos oferecer, mas do pedido a Ele como consolador sobre toda a nossa nação. Obrigado, bendito Deus, porque Tu és a razão da nossa vida, razão do nosso cantar, e o que nos trouxe aqui foi o amor que possuímos por Ti, o desejo enorme de expressar a adoração que Te é devida, a dignidade, ó Deus, do Teu nome e a exaltação da Tua santidade. Que em todas as canções, em todas as orações, que na ministração da Tua palavra, o Senhor se faça presente, Tua graça inunde o coração humano. Nós lembramos, ó Deus, da nossa pátria no enfrentamento dessa pandemia, por termos chegado a um número, ó Deus, tão alto, em que famílias no Brasil inteiro, ó Deus, choram os seus mortos, e nós pedimos graça, pedimos conhecimento para a ciência, para um caminho, mas que nós não percamos jamais a esperança de que Tu estás no controle de todas as coisas, e que faz convergir para o bem de todo ser humano o seu próprio bem.
E nós te adoramos por isso, e te exaltamos por isso, e nos alegramos em Ti, porque sabemos que Tu és, ó Deus, conforto no dia mau, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe todos, e que essa celebração invada o teu coração, e alcance até os céus. Vamos colocar em pé e vamos adorar o Senhor. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Vamos celebrar o Senhor. Lá acima do universo, nas luzes de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá, nesse grande firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Então declare, diga assim, ó. Ele cuida do coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. E o quê? Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, mas a tua mão está, a tua mão está. Sempre comigo a tua mão está. Então cante comigo assim, ó. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso, Ele está. Está. Deus está. É o meu consolo, Deus está. Minha alegria nele está. E se eu for ao céu ou mais profundo mar, ali está, diga, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Tua mão está. Aleluia. E a mão dele está sempre conosco, em todo tempo ele cuida de nós, amém? Você pode se sentar. Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você.
pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ah, bom Deus, eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você. Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ah, bom Deus, eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você, como eu amo você, como eu amo você. A IBAGE, de forma muito simples, quer expressar a gratidão pela paternidade que Deus tem conferido a cada um de nós, enquanto pais, para nossas famílias, os avós. Tem mãe que acaba por exercer a função paterna, avós, tios que acabam por exercer, mas de fato, ser pai é um presente dos céus para cada um de nós. E nós temos em quem nos espelhar o próprio Pai Celestial, que cuida de cada um de nós enquanto seus filhos. Então recebam a nossa singela homenagem a cada pai da nossa querida IBAGE, aos pais que agora presenciaram essa homenagem, se sintam também incluídos nesse vídeo, e a nossa expressão em oração de gratidão pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua influência na vida dos seus filhos. Também acreditamos que desse dia a nossa mente em saudade é remetida em memória aos pais que partiram. Então, da mesma forma, nós queremos pedir que da parte do Senhor, todo conforto e consolo para o coração de cada um de vocês enquanto filhos, que hoje não tem o papai para abraçar, mesmo num tempo de isolamento social, que Deus lhe traga ânimo, graça e vigor para esse tempo. Pude ligar para o meu pai hoje de manhã, ele mora no Rio de Janeiro, e dizer para ele o quanto eu sou grato pela sua influência e impacto na minha vida. Daquilo que mais me admira no meu pai, não são o número de vezes que ele já leu as Escrituras ou a forma como ele ora, mas a maneira como sensivelmente ele sente a presença de Deus e a teme. Inúmeras vezes eu vi meu pai chorar por perceber a presença de Deus. Talvez Deus nos esteja conclamando a vivermos pela fé, e é isso que diz lá Romanos capítulo 1, versículo 17. Eu queria ler esse texto com vocês, e preparando o coração para um ato de fé que cada um de nós pode oferecer ao nosso Deus. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, pois assim dizem as Escrituras: o justo viverá pela fé. E o ato de ofertarmos a Deus é um ato de adoração, mas é um ato essencialmente de fé. Durante todo o tempo da pandemia, nossos corações, como administradores deste lugar, também se inquietaram, mas a gente percebeu, como sempre Deus faz, a sua fidelidade, a sua bondade enorme sobre nossas vidas. E eu sou muito grato, digo como pastor titular
desta comunidade há 11 anos. Sou muito grato pela forma como carinhosamente você é responsável por este lugar, pelas famílias que compõem esse ministério e graciosamente tirou mensalmente daquilo que Deus lhe deu para o sustento. Eu sou muito grato e que Deus abençoe sua casa e abençoe sua vida. Por causa da sua oferta, missionários continuaram recebendo seu sustento e famílias que foram desempregadas também neste mês receberam um socorro. E eu sou muito grato por isso. Todas as nossas contas estão em dias, porque nós vivemos pela fé. Deus há de fazer chegar à tua casa sempre aquilo que você necessita. Orem comigo. Bendito Deus, mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor nos tem ensinado a viver pela fé. E nós cremos que o Senhor é Deus que se importa, é Deus que cuida, é Deus que ampara, é Deus que provê. Obrigado por nossas casas serem, ó Deus, cheias e abundantes da tua graça e bondade. Nós agora te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba a nossa oferta, receba o nosso dízimo, receba a nossa gratidão eterna, em nome de Cristo Jesus. E abençoe, Pai Celestial, todos os pais aqui da nossa comunidade, espalhados pelo mundo inteiro. Que o Senhor os fortaleça, lhes dê graça, ânimo e coragem para serem exemplo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Minha esperança até o fim é
pode alguém acalmar o vento e o mar, e além de quem criou tudo que há, nos salvou, pelo nome nos chamou e nos dá um novo canto em meio à dor. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se no temporal meu ser se enche de paz, é só por causa de Jesus. Sendo Deus, por amor deixou os céus, padeceu e fez de nós amigos seus. Em Jesus temos forças para andar, é fiel mesmo se o mundo desabar. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir,
Os milagres são intervenções de Deus na nossa história. Eles ocorrem naqueles momentos em que a alma se rende ao limite da dor e a boca encontra o pó no anseio de encontrar um lampejo de esperança. Os milagres nos oferecem mais lições do que imaginamos. Antes do paralítico andar, 4 amigos experimentaram o milagre da solidariedade. Bartimeu voltou a ver porque não parou de clamar, depois de ouvir que Jesus estava passando bem perto dali. Eram 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Ele continua realizando seus milagres, ainda em nossos dias. E seus milagres continuam ensinando a todo aquele que quiser aprender. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graça e paz, família Ibage. Queria convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, nós faremos a leitura. Na realidade, vou pedir você para me acompanhar ao longo dessa ministração dos versículos, que estão entre os versículos 1 e o versículo 11. E já queria externar aqui a você a minha gratidão. Ao longo desse período, comuniquei a vocês que minha mãe, ela contraiu o coronavírus aos 76 anos, meu irmão aos 55, os dois ao mesmo tempo, os dois estão internados. Meu irmão está na Santa Casa em Pindamonhangaba, está na UTI por necessidade, por causa da dificuldade respiratória que ele está tendo muito acentuada, mas está em tratamento contínuo. A minha mãe já está bem recuperada, já está recuperada, já poderia receber inclusive alta, mas os médicos preferem para cumprir todo o protocolo. Então, eu queria agradecer a você, as suas orações e esses cuidados e as mensagens que nós temos recebido da parte da Ibage, de cada um de vocês, amigos, queridos, que têm cuidado de nós nesse tempo. Orando pela vida do meu pai, aos 86 anos, foi o único que não contraiu o coronavírus, mesmo estando todos no mesmo ambiente. Mas esperamos em Deus que a graça dele continue sendo assim mesmo, cuidando de cada um deles em todo o tempo. Amém? Você pode orar comigo? Deus, muito obrigado por essa manhã bendita que o Senhor nos concede, por esse tempo em que sua palavra será aberta, como já foi através dos louvores, através das orações e agora de maneira expositiva ao coração de cada um de nós. Pedimos que nesse tempo, Pai, em que estamos aqui, o nosso coração seja um com o do Senhor. Que nós nos façamos um com a sua presença nessa manhã e que ela seja percebida, passeando em meio aos louvores e ministrando ao nosso coração e o transformando para o louvor da sua glória. Muito obrigado, Deus. Nós consagramos a nossa mente e a levamos cativa à sua presença. Consagramos ao Senhor o nosso coração, que é exposto diante do teu altar nesse dia. Que a bondade do Senhor alcance a todos aqueles que estão conosco aqui hoje pela manhã, aqueles que nos assistem pela internet e aqueles que nos assistirão no culto logo mais às 18 horas, quando for replicado essa celebração. Deus, muito obrigado pelo seu poder transformador, pelos milagres que nos ensinam muito. Nós oramos assim e agradecemos, Pai, em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Queridos, na mensagem anterior, exposta semana passada pelo pastor Marcos Davi, com muita propriedade, nós falamos sobre gratidão. Hoje nós queremos falar sobre compaixão, porque milagres são, eu costumo dizer, milagres são especialidade dos céus. Mas cada um de nós agora, enquanto nessa terra, pode ser
um instrumento dos céus para promover a graça, a misericórdia e o favor do Senhor. Nós podemos ser, eu e você, as mãos que Cristo usa, aquelas mesmas que são estendidas diariamente ao coração do aflito, ao coração do sôfrego, àquele que sofre e àquele que tem necessidade. Talvez você não saiba disso, mas gostaria de deixar isso para você hoje pela manhã. Existe um tipo de milagre, onde a graça de Deus, ela nos dá o privilégio de sermos participantes do seu favor. Existe um tipo de milagre onde a graça de Deus nos dá o privilégio de sermos agora participantes do seu favor. Esse é o chamado milagre da compaixão. Ele revela, queridos, agora a prática do amor bíblico, aquele mesmo que é aprendido teoricamente. A compaixão, ela revela o coração grato do adorador. Existem orações sendo feitas hoje na terra, aguardando insistentemente e permanentemente por uma resposta que venha do céu. E eu e você podemos, nesse dia de hoje, ser o instrumento de Deus, através de um abraço no consolo. Podemos ser a provisão chegando à mesa, respondendo à oração de um pai que perdeu o emprego. Eu e você podemos ser a sentença do céu, mudando o curso da vida e de uma história. Em Cristo, queridos, nós somos e podemos ser as boas novas de esperança, trazendo vida àquele que está condenado à morte eterna. Porque a compaixão, ela estende as suas mãos a todos, esperando a resposta que vem de alguns. Hoje pela manhã e à noite também, você que assistir, eu queria ler uma carta. E essa carta relata a história de uma pessoa. E eu queria que você prestasse bastante atenção comigo. Talvez você já a conheça, assim como eu já a ouvi, mas quero replicá-la a você. Ele quase não viu a senhora com o carro parado no acostamento, mas percebeu que ela precisava de ajuda. Assim parou o seu carro e se aproximou. O carro dela cheirava a tinta de tão novinho. Mesmo com o sorriso que ele estampava na face, ela ficou preocupada. Ninguém tinha parado para ajudar durante a última hora. Ele iria aprontar alguma coisa? Ele não parecia seguro, parecia pobre e faminto. Ele pôde ver que ela estava com muito medo e disse: eu estou aqui para ajudar a senhora. Por que não espera no carro, onde está quentinho? A propósito, o meu nome é Brian. Bem, o carro tinha apenas um pneu furado, mas para uma senhora era ruim o bastante. Brian abaixou-se, colocou o macaco e levantou o carro. Logo ele já estava trocando o pneu, mas ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das suas mãos. Enquanto ele apertava as porcas da roda, ela abriu a janela e começou a conversar com ele. Contou que era de St. Louis e só estava de passagem por ali. Disse que não sabia como agradecer pela preciosa ajuda. Brian apenas então sorriu enquanto se levantava. Ela perguntou quanto devia. Qualquer quantia teria sido muito pouco para ela. Já tinha imaginado todas as terríveis coisas que poderiam ter acontecido caso Brian não tivesse parado. Brian não estava pensando em dinheiro. Por incrível que pareça, aquilo não era um trabalho para ele. Gostava de ajudar quando alguém tinha necessidade. Este era seu modo de viver e nunca lhe ocorreu agir de outro modo. Ele respondeu: se realmente quiser me reembolsar, da próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda, dê para aquela pessoa a ajuda de que ela precisa. E acrescentou: e pense em mim. Pense em mim. Ele esperou até que ela saísse com o carro e também se foi. Tinha sido um dia frio e deprimido, mas ele se sentia bem indo para casa, desaparecendo no crepúsculo ou no anoitecer. Algumas milhas abaixo, a senhora encontrou um pequeno restaurante e entrou para comer alguma coisa. Era um restaurante um tanto sujo. A cena inteira era estranha para ela. A garçonete veio até ela, trouxe-lhe uma toalha limpa para que pudesse secar o cabelo molhado e lhe dirigiu um doce sorriso. Um sorriso que mesmo depois de um dia inteiro de trabalho,
com os pés doendo, não pôde apagar. A senhora notou que a garçonete estava com quase 8 meses de gravidez, mas ela não deixou a tensão e as dores mudarem sua atitude. A senhora ficou curiosa em saber como alguém que tinha tão pouco na vida, podia tratar tão bem a um estranho. Então, naquele momento, ela se lembrou de Brian. Depois que terminou a refeição, enquanto a garçonete buscava troco para a nota de $100, a senhora se retirou. Já tinha partido quando a garçonete voltou. A garçonete ainda queria saber onde a senhora podia ter ido, quando notou algo escrito no guardanapo, sobre o qual tinham umas 4 notas de $100. Havia lágrimas em seus olhos, quando leu o que a senhora havia escrito. Dizia: alguém me ajudou uma vez e da mesma forma eu a estou ajudando. Se você realmente quiser me reembolsar, não deixe este círculo de amor terminar em você. Bem, havia mesas para limpar, açucareiros para encher e pessoas para servir. Aquela noite, quando foi para casa e deitou-se na cama, ficou pensando no dinheiro e no que a senhora havia deixado escrito. Como pôde aquela senhora saber o quanto ela e o marido precisavam disso? Com o bebê para o próximo mês, como estava difícil. Ela virou-se para o preocupado marido, que dormia ao lado. Deu-lhe um beijo macio e sussurrou: tudo ficará bem, meu amor. Eu te amo, Brian. A graça de Deus, ela é maior e mais profunda do que nós conseguimos imaginar. O milagre da compaixão, ele é mais intenso, mais extenso e mais profundo do que você pode imaginar. Pastor, que lições nós poderíamos tirar nessa manhã sobre o milagre da compaixão? E eu quero te levar ao primeiro deles. A graça de Deus visita lugares onde a dor das pessoas muitas vezes é esquecida. Por isso o milagre da compaixão. Versículos de 1 a 5 do capítulo 5 do Evangelho de João. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens estava ali doente, havia 38 anos. Queridos, a graça de Deus, ela visita lugares onde a dor das pessoas muitas vezes é esquecida. Diariamente nós passamos pelos tanques de Betesda, espalhados por esse Brasil e pelo mundo afora. Eles estão sob as pontes, eles estão nas praças, eles estão nas esquinas. Os enfermos estão nas cracolândias e sofrem juntamente com as suas famílias, pois são escravizados pela mesma dor. Os tanques de Betesda, eles estão nos palácios, estão nos casebres e estão também nos becos. Em todos os lugares nós somos cercados diariamente pelos prenúncios de morte. No meio da segurança, nós podemos, eu e você, sermos atingidos pela calamidade. No meio, queridos, agora, então, da fartura, nós podemos ser apanhados pela miséria. Não há isenção para aquele que entra nesse mundo e que por ele, então, transita. Betesda é um monumento à riqueza e à prosperidade, mas quem mora ali são pessoas completamente doentes. Os seus pavilhões que estavam cheios de enfermos, onde ecoavam suspiros, onde ecoavam gemidos de dor e desespero, é um exemplo deste vale de lágrimas em que nós vivemos. Queridos, ouça essa expressão: para Deus não existem lugares onde sua graça não consiga chegar, seu amor alcançar e o seu poder transformar. Jesus está em Jerusalém porque as pessoas precisam dele. Ele veio para levar boas novas aos pobres, consolar
consolar o coração daquele que está quebrantado, proclamar que os cativos sejam soltos e os prisioneiros sejam libertos, segundo Isaías, no capítulo 61, para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Para Jesus, não existem pessoas esquecidas e nem situações desprezadas. Ele se importa com a nossa dor. Ele sabe, queridos, o que é sofrer. Ele sabe o que é ser desprezado. Por isso a graça de Deus visita asilos, ela visita hospitais, ela visita orfanatos. Deus não se esqueceu de nós, ainda que possamos ter nos esquecido dele. Esse é o milagre da compaixão. Deus usando você, Deus usando a mim, Deus externando a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, através das suas mãos e através do seu coração. Nós somos os emissários da graça de Deus nessa terra. E essa é a primeira lição que fica sobre o milagre da compaixão. Mas a segunda diz que a compaixão de Deus desperta a esperança que parece estar adormecida. Vou repetir: a compaixão de Deus desperta a esperança que parece estar adormecida. Versículos 6 e 7 do Evangelho de João, no capítulo 5. Quando Jesus o viu quem? O paralítico, e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém chega sempre antes de mim. Queridos, aquele era um lugar de muito sofrimento, mas também de inúmeros questionamentos e de grandes, pensem comigo, de grandes arrependimentos. O personagem ali representado pode ser um pobre, mas pode ser também um nobre. Ele pode ser um empresário, ele pode ser um advogado, ele pode ser um contador, ele pode ser um balconista ou quem sabe um carteiro. Se existe algo, queridos, que nós não podemos nos acostumar é com a dor. Nós não podemos nos habituar com o sofrimento alheio. Porque as misérias do mundo não podem passar desapercebidas por mim e nem desapercebida por você. O problema do hoje, do outro, pode ser o meu problema amanhã. Por isso, a inércia nas nossas atitudes não é a melhor opção. O paralítico frequentava o tanque de Betesda há muitos anos. Ele viu pessoas receberem cura, enquanto ele permanecia tão doente como no dia em que chegou pela primeira vez. A desesperança, ela teimava em querer despedir a esperança e naquele lugar fazer desacreditar a graça de Deus. Mas foi a graça de Deus quem mudou também no contexto histórico bíblico. A história de José, que começou no deserto, passou pela prisão, mas terminou no palácio. Foi a graça de Deus quem visitou a cova dos leões, onde Daniel foi lançado, e a fornalha de fogo ardente, onde antes Deus havia sido desafiado, mas que agora, com resultado, ele vai ser exaltado. Queridos, a graça de Deus estava sensível ao toque de uma mulher condenada por uma enfermidade há 12 longos anos. Foi a graça de Deus quem visitou a casa de Jairo, visitou a casa do centurião romano, devolveu o sorriso do coração ao coração da viúva de Naim, mudando a sentença de morte agora proclamada contra o seu filho. A graça de Deus interrompeu a sua trajetória, quando um clamor por misericórdia chegou ao céu na voz de um cego de nascença. Foi ela quem sentenciou ao perdão uma mulher pega em adultério. A graça de Deus quebrou os grilhões que aprisionavam o endemoniado gadareno. Queridos, nós podemos ser os emissários da graça de Deus nos lugares onde a dor e o sofrimento decidiram estabelecer o seu trono. Nós podemos ser os emissários da justiça de Deus, cumprindo o decreto da sua bondade. A exemplo de Jesus, nós podemos ser a declaração, a voz da esperança, declarando a todo tempo o seu favor.
Por isso nós não podemos ficar inertes diante da dor e do sofrimento que acomete o mundo. Nós temos que nos mobilizar, nós temos que nos pronunciar, nós temos que agir, nós temos que agora mostrar a nossa face, aquela mesma recebida semelhança de Cristo, a esse mundo que carece. Nós precisamos levantar da nossa condição de comodismo, de conforto, e nos pronunciar ante a esse mundo que necessita de esperança. Mas existe uma terceira lição. O amor de Deus nos oferece oportunidades que devem se tornar a nossa prioridade. Versículos de 8 ao 11. Diz assim: Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. As palavras do paralítico, queridos, nesse texto, exprimem quanta solidão e egoísmo existem no mundo. De todos aqueles que foram curados, não sobrou ninguém que, agora curado, o auxiliasse a chegar no tanque. O egoísmo, ele faz com que o mundo seja um lugar muito pequeno, um lugar frio, um lugar infrutífero, um lugar tremendamente escuro. Queridos, nós precisamos enxergar a vida pela ótica da eternidade. Não podemos nos permitir a tentação de ficarmos passivos ante ao convite feito pela graça divina. Nós não podemos ficar passivos diante da representação do amor do Pai. Nós precisamos fazer da realidade, da dor, uma oportunidade. Queridos, nós não podemos nos conformar com o quadro de violência estabelecido, com a corrupção, com a insegurança e com a morte que assolam a humanidade. O Senhor tem levantado nesta geração, a mim e a você, para promovermos transformação. Esses são os adjetivos encontrados em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, geração eleita, sacerdócio santo e tantos outros, mas não é para ficarem expostos em uma vitrine, mas para fazer e representar agora a graça de Deus, através da sua vida e através da minha vida. Por isso os tanques de Betesda, espalhados pelo mundo afora, eles são uma oportunidade de pronunciamento do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele, queridos, não inquiriu o homem quais eram os seus pecados, ele não julgou a sua fé. Jesus não questionou aos que poderiam tê-lo ajudado e não o fizeram. Jesus Cristo está entre meio aos doentes para que eles possam, ouçam isso, para que eles possam experimentar um pouco do muito que ele pode oferecer. A cura física, ela representa este pouco. A vida eterna representa o muito. Por isso é importante entendermos que ele veio para lançar o saneamento, que é o amor nas águas amargas do egoísmo. J.G. Campbell Morgan tem uma frase que diz assim: nunca começo a trabalhar de manhã sem pensar que ele talvez venha interromper meu trabalho e começar o seu. Não estou esperando a morte, eu estou esperando por ele. Uma esperança que não morre, uma esperança que não se detém, uma esperança que não se permite ficar passiva, que não se permite ficar inerte, silenciada, emudecida ante o caos, uma esperança que se pronuncia pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Queridos, eu acredito que em Deus ainda exista uma boa quantidade de genuína bondade entre os homens. Existem pessoas que ficam afastadas da graça e da misericórdia de Deus, porque não vão se afastando das cenas das suas antigas derrotas e enfermidades. Por isso ele precisava deixar a marca. Existem coisas que eu e você precisamos deixar,
Como diz o apóstolo Paulo no texto de Efésios capítulo 4, existem coisas que nós precisamos despojar para que possamos de outras nos revestir. A mensagem dessa manhã é sobre o milagre da compaixão. É um convite feito ao seu e ao meu coração, acerca dos desafios que Deus tem nos permitido viver diariamente. Eu e você temos passado por tantas pessoas, cruzado com tantas vidas, visto tanto lamento, visto tanto choro, oferecido o ombro para o consolo de tantas pessoas, mas nós precisamos continuar esse projeto, um projeto que vem da graça do Pai. Enquanto o Ministério de Música estiver cantando essa última canção nesse dia, eu queria te convidar a se desafiar, não a ser apenas desafiado, mas a se desafiar, a dizer para Deus que você quer ser uma oportunidade da graça dEle nesse tempo, que você quer ser um emissário da bondade dEle nesse tempo, que você se desafie a pedir ao Senhor: Deus, faz cruzar ao meu caminho aquele que necessita, para que eu possa agora falar do seu amor a Ele, apresentar a esperança a Ele, que eu possa ser um refrigério com a presença do Teu Santo Espírito na vida dEle. Se você quer se desafiar a isso, eu queria que enquanto o ministério cantasse, você se colocasse em pé, que depois nós vamos orar e encerrar essa linda celebração nessa manhã. Sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Diga: escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Você pode dizer escolhido, diga pra mim: escolhido, cante comigo. Perdoado, diga: eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem
Foi Fox quem disse assim, que o mundo ainda espera para ver o que Deus fará à vida de um homem que se dedicar inteiramente a fazer a sua vontade. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há corações esperando a sua palavra, há corações esperando a sua atitude, há corações esperando o seu abraço, há ombros esperando o seu acolhimento, há lágrimas esperando as suas mãos para enxugá-las em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos fazer da compaixão um movimento de adoração, nós precisamos fazer da compaixão um movimento de representação da graça e do amor de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Se somos a igreja de Cristo, temos que nos pronunciar como ela, com poder, com autoridade, com glória, com majestade, com favor sendo externado. Não podemos evitar os lugares complicados, mas temos que levar a transformação a esses lugares, para que eles deixem de sê-lo. O poder de Deus está nas suas mãos, o poder de Deus está no seu coração, o poder de Deus está na sua voz, está na sua mente. O poder de Deus, Ele coloca os seus pés na terra, mas coloca o seu coração no céu, de onde vem o derramamento dessa autoridade. Deus te convida nessa manhã a se pronunciar, a ser a mão do Senhor estendida nessa geração. O quadro pode mudar, mas desde que eu e você comecemos a nos pronunciar. Você pode orar comigo? Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã e por ter nos desafiado, Senhor Deus, a sermos um canal de bênçãos, para ser um canal de promoção do reino de Deus nessa terra, para sermos um instrumento da sua bondade, da sua misericórdia e do seu favor. Deus, mas assim como orou Moisés, eu quero orar nessa manhã, não nos permita ir se o Senhor não for conosco. Deus, aonde nós estivermos, nós queremos que o Senhor esteja, e aonde o Senhor estiver, nós queremos estar. Deus, nós queremos ser testemunhas oculares do Teu poder transformador, nós queremos ser o veículo da Sua bondade, nós queremos ser o veículo da Sua misericórdia, nós queremos ser o veículo responsável do Seu favor, alcançando o coração daqueles que sofrem. Deus, em nome de Jesus Cristo, não basta observar, é preciso se mobilizar. E nós apresentamos o nosso coração disponível ao Senhor nessa manhã. Nós queremos, Senhor Deus, calçar os nossos pés no Evangelho da graça de Deus. Nós queremos ser, Deus, aqueles que trazem o escudo, a espada. Nós queremos ser aqueles que vestem a armadura de Deus num tempo mau. Deus, nós não queremos nos omitir, mas nós queremos nos pronunciar. Por isso a declaração nessa canção tão linda. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos fortalece, nos anima, nos encoraja, nos dá destemor, Pai, sobre esse mundo, para que possamos agora ter a coragem dos céus, para anunciarmos a salvação que há em Cristo Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes, com nossos irmãos do campus em Jacaraí, com todos aqueles que nos assistem pela internet, hoje e para todo sempre. Se você crê, você diz amém, e você canta esse refrão com muito vigor, agradecendo a Deus. Deus te abençoe, excelente dia.